Um flagra mostrou um grande efetivo da PM de São Paulo escanteando o serviço para ir assistir um culto na Igreja Universal. A gente vai direto para o registro, que foi feito em vídeo e está divulgado no perfil Além das Sombras no Twitter. Vamos dar uma olhada e daí a gente comenta aqui a respeito desse serviço da Polícia Militar de São Paulo. E mais uma vez, a Polícia de São Paulo, em dia de semana, todo o efetivo do centro, da Bela Vista e de Cerqueira César está vindo no dia de semana, no horário de expediente, com os policiais para a Igreja Universal do Reino de Deus. Eles estão, de novo, reunidos para o culto. Aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, perto, quase esquina com a Pedroso. É todo o efetivo do centro e da Cerqueira César. Oi, descendo a galera. Todo efetivo em horário de expediente. E essa mulher corajosa, né? Com o telefone na mão ali, narrando o negócio. Pô, Sim, sim. podia ter dado ruim. Ele me deu um gelo, assim, a hora que eu vi o cara olhando fixo pro celular, assim. Veja, vamos começar daí, né? Antes que alguém diga liberdade religiosa. Peraí. Os caras estão em horário de serviço e diz que, pelo que está dito ali, né, na narração ali da pessoa que estava filmando, isso aí é recorrente em horário de serviço, um grande efetivo da PM indo assistir ao culto na Igreja Universal. E a minha questão aí vai lá, todo o efetivo da polícia lá assistindo ao culto, e depois, quando tem crimes, bota a culpa em Satanás, né? Aí aí fica difícil, né? Sofia, mistura de polícia com religião, dá boa? A pergunta fácil, né? Não. Tava preparado? Não, próxima pergunta. Não, próxima. Mistura de Estado com religião já não dá boa. Você misturar ainda o braço armado do Estado com religião só pode piorar. O que pode dar errado, né? O que é que pode dar errado? Daí você ainda pega a questão das milícias, que muitas vezes tem aí policiais, seja da ativa, seja da reserva, participando. Daí você fica... O que pode dar errado? Misturar milícia com religião... Com polícia. Com polícia. Com política. A gente tá... Eu acho engraçado que, às vezes, quando se fala, o Brasil tá a caminho de virar um evangelistão, né? Uma teocracia. O pessoal fala com... Ai, não, isso aí vocês estão exagerando. Não. Cara, se não aconteceu, tá a caminho. Se não aconteceu, tá a caminho. E a gente tem que lembrar que, diante de uma ameaça como essa, alguns grupos são muito mais vulneráveis do que outros, né? Aham. A gente tem que lembrar que, seja a população LGBT, seja a população aí das religiões de matriz africana, porque quando a gente fala aí de outras religiões, a gente tem sempre que lembrar que, mesmo quando estamos falando de outras religiões, algumas são mais vulneráveis do que outras. Você não vê... você vê terreiro pegando fogo, você não vê centro espírita pegando fogo, pelo menos por enquanto, e espero que continue assim. Mas, enfim, tem tudo para dar errado. E isso falando assim, sem nem entrar na questão administrativa disso aí. Como é que fica aí a questão da seleção, por que estão indo nessa igreja específica? Como é que fica a questão esse é horário de trabalho, como é que, sabe, outros funcionários públicos podem sair do trabalho para ir fazer esse tipo de coisa? Estão indo com veículo próprio? Por que estão indo tudo fardado, né? Você vai dizer, não, mas eles estavam ali depois do expediente, foram todos juntos. Pera, estão indo todos fardados, na capacidade de policial ali, né? E eu não consigo deixar de me perguntar, que é uma informação que nós não temos, mas... Se um policial resolve dizer que não vou, como é que fica?
tem isso aí. Vamos Porque a ouvir... gente está colocando esse lado assim do perigo para a população e a gente não está olhando para esse lado. Como é que Sim. fica esses O policial. próprios policiais? Eles estão sendo pressionados, coagidos de alguma forma a estar lá? Como é que fica os que não são evangélicos? Exatamente. Vamos ouvir Álvaro Borba aí. Eu tenho depois mais uma consideração, se é que o Álvaro já não vai trazê-la. Espero que não, porque com frequência eu não consigo ir nesses territórios aí que seu pensamento alcança, doutora Ana. Com frequência você chega bem antes de mim. Esse registro que o Teobaldo colocou ali na tela, apareceu mais um pouquinho dele, veio desse perfil chamado Além das Sombras, né? Não é pequeno não lá no Twitter, né? E eu acho que eles mesclam assim um pouco de jornalismo com militância também, né? Dito isso, eu não sei se a gente consegue confirmar a informação de que era todo efetivo do centro e tal, né? Mas era bastante gente, era no horário de expediente e seria legal a Polícia Militar do Estado de São Paulo explicar isso, né? Seria bem legal a Polícia Militar do Estado de São Paulo explicar como isso pode estar acontecendo no horário de expediente. Outra coisa que me chama a atenção, Ana, e não é de hoje, é o gosto de determinados grupos pelos seguidores armados. O olavismo, que eu estudei a fundo, sempre teve muito disso. O Olavo começou a dar curso com promoção, depois de graça para policial militar e militar de todo o território nacional, né? A Igreja Universal, não é só esse registro que me leva a perceber isso, também gosta de ter seguidores armados. Olavismo e Igreja Universal têm mais alguma coisa em comum, além dessa preferência por gente com arma na cintura? Eu não sei, deixo aí vocês pensando a respeito, né? Eu gosto de estudar a fundo, comparar tudo conceitualmente para poder afirmar. Agora, esse traço está colocado. Dito isso, Ana, me permita recorrer à minha humilde experiência empírica, à minha vivência nem tão rica, para explicar a gravidade da presença da farda nesses ambientes. Eu estudei em colégio militar. E me foi dito, me foi ensinado, que enquanto eu estivesse usando a farda, a minha individualidade estaria dissolvida, Ana, na imagem da corporação, é a palavra que se usava, né? Então eu não poderia fazer cagada na rua de farda. E uma vez eu era adolescente, me pegaram fumando. Um sargento lá do pátio me viu fumando do lado de fora do colégio, né? E eu fui castigado por isso. O castigo era ficar marchando em volta de uma quadra lá, né? Por quê? Porque eu estava fazendo uma coisa que, na visão de quem comandava aquilo, ofendia o coletivo, né? E aí eu fico pensando assim, né? Se é adequado um policial frequentar esses ambientes fardado, porque a farda que ele usa deveria representar segurança para todos nós, e não para alguns de nós com esse ou aquele credo. E essa mensagem acaba sendo passada para todos nós, né? E, é claro, ela levanta todos esses temores que a Sofia listou aqui também. Então, é um registro que me preocupa, é um registro que merece mais visibilidade, né, para gerar cobrança e uma resposta que eu quero ouvir. Não, eu quero ouvir. Como é que pode o PM estar na igreja no horário de serviço de farda, representando conceitualmente toda a corporação? Essa é a pergunta que eu faço, essa é a pergunta que eu quero ver respondida, né? E por acreditar que esse flagra é muito representativo desse momento que a gente vive, né? Eu faço questão que ele esteja aqui. Isso merece mais atenção, sabe? Eu vou deixar uma outra pergunta aí. Eu não consigo lembrar quem é que foi esses tempos que estava falando. Não lembro se foi no corte com você, Sofia. Sobre como as igrejas evangélicas dominavam territórios no Rio de Janeiro, né? E ia meio que formando também um poder, ia se juntando, né? O poder armado com o poder religioso, e aos poucos expulsando, né? Expulsando outras religiões, especialmente as de matriz africana, do território, enfim. A gente tem falado muito de um processo de espelhamento de São Paulo com o Rio de Janeiro, né? A gente tem visto isso especialmente na atuação da polícia, e aí a gente vê mais um processo de espelhamento, que é essa junção do poder armado
com uma religião específica. A pergunta que eu deixo, acho que a gente não precisa responder ela, mas seria mais uma parte desse processo de transformação assim, das estruturas ali a partir, né, desse exemplo. E a outra questão é, para onde mais vai depois? Fica aí com essa questão positiva na cabeça. Ficamos por aí. Valeu! Até mais.